Que honra poder estar aqui, recebendo da vida de vocês. Eu vim para cá para passar alguns dias aqui. Eu vim especificamente para duas missões específicas, mas Deus, como sempre, né, Ele gosta de estabelecer do jeito que Ele quer. E aí, uma viagem que ia ser teoricamente tranquila, agora está sendo bem corrida. Eu vou sair daqui, vou ter que ir correndo lá para Miami, tem um povo lá esperando a gente lá. Eu tenho que estar lá até umas 4 horas da tarde no máximo. Mas eu não podia deixar de passar na minha casa, né? Eu fiquei tão honrado, assim, tão feliz, né, pelo convite, né? Quase que uma intimação, né? Porque o Reoel, ele sabe fazer um negócio assim de uma forma. Sem pressão nenhuma. Um dia ele me chamou, assim. Aí ele falou, Fábio, com quem que eu estou aqui? Aí estava só o apóstolo Guto do lado dele. Eu falei, que bênção, Reoel, né? Ele falou assim, você vai ser o tangedor do apóstolo Guto. Aí o apóstolo Guto falou, que bom, Fábio. Eu falei, muito obrigado, Reoel, pela sua, né, compaixão com os irmãos, né? Mas a gente está aqui. E eu tenho uma expectativa no meu coração que vai ser uma manhã sobrenatural. Porque nós estamos, eu não sei se você sabe, mas nós estamos na Igreja da Palavra da Fé. E onde tem a Igreja da Palavra da Fé, o povo não é normal, não é muito bom da cabeça. Né? Então, eu quero que você saiba que você está no melhor lugar, sabe, da Flórida. E eu quero, irmãos, te encorajar a você estar pronto para receber daquilo que Deus tem, essa porção para hoje. Traga um abraço, né, da minha família, né, em primeiro lugar, né, a minha esposa. Deixei lá em casa a minha esposa, os meus filhos. Sou casado, irmãos, com a mulher mais linda do espaço sideral. A Aline Hidalgo está lá em casa. Tenho 3 filhos maravilhosos. E a igreja está bem quietinha assim, porque eles não vieram comigo, os 3, né, meus filhos. Eu tenho a Nicole, de 12 anos, o Lucas, de 9, e a Heleninha, que tem 2 anos, né, que está sendo a rainha da casa, né, manda em tudo, né. Nós também, eu estou debaixo do pastoreio do meu pastor, não posso deixar de honrá-lo, meu pastor José Roberto Monteiro, que fica em Guaratinguetá, São Paulo, né, pastor José Roberto e Sandra. E a minha vida, assim, somente a graça de Deus para explicar tudo o que está acontecendo, porque eu sirvo em Guará, na música lá, ajudo meu pastor. E no final do ano de 2022, o meu pastor falou, Fábio, eu preciso da sua ajuda em Cruzeiro. E a gente começou oficialmente, né, pastorear a igreja de Cruzeiro em janeiro do ano passado. E aquela igreja tem sido alvo do favor divino, né? Nós chegamos lá numa situação atípica, uma série de coisas tinham acontecido, mas graças a Deus, a gente resolveu algo na nossa cabeça, que é aquilo que a Bíblia ensina, né? Um planta, outro rega, mas o crescimento não tem nada a ver com a gente. É Deus que acrescenta as pessoas. E quando nós chegamos lá, nós chegamos em janeiro do ano passado, nós tínhamos 16 pessoas, mas sempre uma cabeça daquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Uma multidão está chegando, uma multidão precisa receber da palavra. E a gente, com 16 pessoas o ano passado, um ano depois, se a gente for contar todo mundo, contabilizar entre adultos e crianças, nós estamos hoje lá com uma média de umas 140, 150 pessoas. E isso é por quê? Porque a gente entendeu, eu estava conversando com o Reoel ali no fundo, a gente entendeu que é a unção que traz as pessoas. Mas, irmãos, nós, como Palavra da Fé, nós carregamos coisas importantes. Nós carregamos uma mensagem, eu acredito mesmo que Deus separou a nossa igreja, a visão que Deus nos deu, e as pessoas que estão entendendo realmente o momento que nós estamos vivendo. E o momento que nós estamos vivendo é que o Rei está voltando. Eu vou dizer de novo que eu preciso que você se alegre com isso. O Rei está voltando, irmãos. Né? E eu amo os cultos de Santa Ceia. Eu chamo os cultos de Santa Ceia na nossa igreja de a festa da redenção, né? E enquanto nós estamos por aqui, quem nos serve são os diáconos, os voluntários da igreja. Mas, irmãos, está chegando o dia que nós vamos ser servidos por Ele. Está chegando o dia, irmãos, que nós vamos cantar o que nós cantamos agora há pouco, mas olhando para Ele. Né, irmãos, eu estou com grande expectativa. Então, estamos lá naquela igreja maravilhosa, uma igreja que eu amo demais. Tenho aprendido tanto com eles, Igreja Verbo da Vida de Cruzeiro. E nós estamos hoje aqui para servir você da mesa do Senhor. Eu tenho grande expectativa. Irmãos, eu quero falar com vocês, mesmo porque o nosso tempo não está tão folgado, mudar até agradeço a liderança da igreja, mudar todo o formato, né, da reunião, mas eu sei que vai ser um tempo maravilhoso.
eu quero falar com vocês, irmãos, sobre a nossa responsabilidade pessoal e geracional. E é importante a gente entender que nós estamos aqui por um propósito. Você sabia que no seu nascimento, Deus ele já tinha escrito todos os seus dias? Você sabia que Deus ele viu tudo o que aconteceria e por isso que a gente precisa estar realmente alinhado com a vontade do amado amigo Espírito Santo, porque é nesse lugar que a bênção opera. Irmãos, nós temos algo maravilhoso para uma nação. Você sabia que você é resposta de oração para alguém? Eu quero trabalhar com você hoje essa consciência da nossa responsabilidade pessoal e geracional. E eu quero, começar com o texto, de Daniel, capítulo 11, versículo de número 32, mas eu vou ler somente a parte B do versículo, que diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus, ele se tornará forte, e uma versão que eu gosto diz assim, se tornará forte e ativo. Quem é o povo que se torna forte e ativo? Diga assim, o povo que conhece. Diga mais uma vez, o povo que conhece. Então, nós já temos uma palavra, irmãos. Por quê? Porque é importante nós entendermos qual é a estação que nós estamos vivendo. Essa estação do arrebatamento que é iminente, nós precisamos ter uma convicção do porquê que nós estamos aqui. Nós precisamos ter uma convicção por que nós moramos nesse país. Por que a gente saiu, em alguns casos, se você não é nativo? Por que você saiu da sua terra e veio para cá? Existe um propósito de Deus na sua vida para alguém. E nós precisamos estar convictos que o quê? Nós seremos cada vez mais ativos e mais fortes por conta do conhecimento que nós temos do nosso Deus. Eu não sei se isso te alegra, mas Cristo nos resgatou da maldição. Cristo nos tirou do império e nos trouxe para o reino. E eu acho que você deveria se alegrar um pouco mais, sabe por quê? Porque sair de lá e vir para cá significa que ali você tem que correr atrás das coisas. Aqui, as coisas são as que correm atrás de você. Quando você vem para o lugar do reino, e por que Cristo fez isso? Primeiro, irmãos, a gente tem que resolver a nossa vida de uma vez por todas. Por que Cristo ficou doente para que a gente fosse sarado? Por que Ele se tornou pobre para que a gente fosse rico? E eu estou olhando aqui, vocês têm cara realmente de milionários aqui. Você precisa entender por que Ele te tirou daqui e te colocou ali. Porque no reino do céu não tem quebrado. E às vezes as pessoas ficam falando para nós, ficam falando assim, esse povo aí da palavra da fé é esquisito, esse povo da palavra da fé é triunfalista. É isso aí mesmo. É desse jeito, sabe por quê? Porque Deus nos colocou numa posição de mais que vencedor, não é vencedor? Mais que vencedor é você vencer uma batalha que você não lutou. Irmãos, na nossa vida, vamos resolver de uma vez por todas? Um dia o diabo perde, e no outro também. Eu acho que eu estou na igreja da palavra da fé. Você não precisa esperar eu terminar de pregar para você se alegrar com verdades que são suas. Você saiu do império, você foi para o reino. Só que por que Deus fez isso também? Porque nós temos uma responsabilidade. Toda bênção, toda boa generosidade, ela tem um destino certo. Nós não estamos aqui, irmãos, e por favor, resolva a sua vida já agora. Eu não sei se é o caso de você, do seu caso, mas você não veio para a América para ganhar dólar. Aleluia? Porque se você mudou, eu vou mudar para lá porque lá é um país melhor. Então quer dizer que os outros países não são? Irmãos, a bênção não é um lugar geográfico. A Bíblia diz que independente do lugar onde você estiver, a obra das suas mãos vão ser prósperas. Por quê? Porque eu sei onde eu estou, eu sei quem eu sou. Quando Jesus ele morre, o versículo, irmãos, eu amo isso. Porque assim, quando o texto de João diz o seguinte, ele fala assim, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem, sabe o quê? Filhos. Você é filho. Filho tem uma identidade, tem um DNA. Quando o homem é criado, e isso eu não tenho muito tempo hoje, eu quero chegar logo no assunto, eu não tenho tempo para explicar, mas quando você é criado, a Bíblia mostra como é que você foi criado. Você foi criado como? Façamos agora um homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, lembra disso? E a primeira coisa que a gente recebe, sabe o quê? Que foi domínio. Primeira coisa. Deus faz segundo a imagem e semelhança dele, e na sequência fala assim, tem a ele domínio. Sobre o quê? Sobre a terra. Quando o homem peca, o homem perde isso. Quando Jesus ele ressuscita, ele devolve. Porque, irmãos, é importante você entender que Cristo morre como unigênito, mas ressuscita como primogênito.
Eu vou dizer de novo. Morre como unigênito, mas ressuscita como primogênito. Primeiro de muitos. Você recebeu outra vez a autoridade que foi perdida. De novo. Então a terra está atenta. A terra está esperando um governo e um comando seu. Por quê? Porque Deus disse o seguinte: tenha a Ele domínio. Ele não disse que a gente governe junto. Então quem tem governo? O homem. Muito obrigado por sua empolgação. Mas você precisa entender que a sua vida é um reflexo e um fruto do que sai da sua boca. Diga amém, por favor. Então tenha Ele domínio. Você voltou para esse lugar, irmãos, e eu gosto de imaginar essa cena. Quando Jesus morre, eu imagino a cena no inferno. Festa, estourando champanhe, matamos. E no meio daquela escuridão, entra a luz poderosa. E aí fala assim, me devolve as chaves. Meu Deus do céu. Porque, deixa eu te falar uma coisa, quando ele sai, eu fico imaginando, isso eu imagino na minha cabeça, irmãos. E antes dele fechar a porta atrás dele, ele fala assim, e tem uma coisa. Antes o seu problema era só comigo, mas a partir de agora, essa autoridade eu vou dar para a igreja. Você tem que entender o que você carrega, o que você é. Saúde divina é seu direito. Prosperidade é o seu direito. Curar pessoas é a sua obrigação. Porque do mesmo jeito que Cristo viveu, você está habilitado a viver agora. É a palavra que nós cremos, irmãos. Então assim, deixa eu te falar uma coisa. Hoje está bom demais o dia. Espere amanhã. Amanhã vai ser melhor. Essa é a proposta do Evangelho, do reino. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está no reino, ele tem também uma advertência e um aviso. Jesus falou, ei, o dia mau vai chegar. Mas ele fala assim, mas tende o quê? Bom ânimo. Essa palavra bom ânimo é o quê? Tenha coragem. Por quê? Porque eu venci. Se eu venci, você também vai vencer. Sabe por que ele disse isso? Porque ele estava já dando a dica do que ia acontecer. Eu venci porque o poder que está operando em mim agora é o que vai operar dentro de vocês. Então nós temos que ter essa consciência. Qual consciência? O povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte e ativo. Eu estou dizendo tudo isso, irmãos, porque a gente tem que ter uma consciência. A Bíblia nos ensina que as coisas que foram escritas na palavra de Deus, elas foram escritas para nossa advertência. Tem muita coisa que está escrito que você concorda comigo que teoricamente não precisaria estar lá? Por que a Bíblia deixa registrado momentos tão gloriosos na vida de Davi, mas também faz questão de deixar as coisas que ele fez de errado? Porque a Bíblia quer nos advertir. A Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, foi inspirada por Deus. Para quê? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar. Mas a Bíblia também nos mostra que as coisas que foram escritas para a nossa advertência. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque você já conseguiu imaginar um dia, por exemplo, a sua descendência, os seus filhos ou os seus netos, um dia como satanistas, por exemplo? Você já imaginou eles adorando um outro Deus que não seja esse Deus que nós servimos? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente não tomar cuidado, é possível. E quando a Bíblia fala que coisas foram escritas para a nossa advertência, irmãos, eu escutei uma vez algo. E isso está vinculado, parte do que eu vou dizer está vinculado com o que eu aprendi há anos atrás. É por isso que eu pedi para colocar essas cadeiras aqui. E eu quero mostrar para você algo que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque no final dos dias, nos últimos dias, e quando entendem que nós estamos vivendo os últimos dias? Irmãos, a palavra que nós recebemos, essa palavra da fé, a gente não pode guardar só para nós. Diga amém, por favor. Irmãos, isso mudou a minha vida. Mudou a minha história. Eu acredito que mudou a sua também. Porque você vai para o lugar da bênção. Quando você vai para o lugar da bênção, você vai ver que não é mais a força do seu braço. Não é o país, não é a sua profissão, não são os seus contatos. É a bênção. Qual bênção? A mesma bênção de Abraão está trabalhando agorinha por você. Você sabia? Você sabia que você está inserido na mesma bênção de Abraão? Irmãos, o que Jesus fez por nós é maravilhoso. Então, nessa volta do cordeiro não, do rei, porque o cordeiro já veio, nós precisamos ter uma consciência, irmãos. Jesus, ele avisou e ele inspirou homens como o apóstolo Paulo. Você vai ver isso em 1 Timóteo 4 e você vai ver isso em 2 Timóteo 4 também.
1 Timóteo 4, ele diz algo que é para você abrir o olho, como diz um amigo meu, até o branco. Porque ele fala assim, ó, nos últimos dias, e você entende que nós estamos nos últimos dias? Ele diz lá em 1 Timóteo 4 que nos últimos dias se levantariam ministros influenciados por demônios. Ministros influenciados por demônios. Da palavra, da música, mas por demônios. E em 2 Timóteo 4, você vai ver também, ele continua no assunto, e ele linka, e ele diz o seguinte, também nos últimos dias, o povo não vai querer ouvir mais a sã doutrina. Eles vão sentir coceira nos ouvidos. E eles vão começar a procurar quem? Esses mestres que falam de acordo com a sua própria cobiça. E nós que conhecemos a palavra da verdade, nós precisamos nos levantar, irmãos, verdadeiramente como protestante. Dizer para alguém que não precisa fazer campanha para ser abençoado. Nós temos que ter essa consciência. Não precisa de uma vassoura ungida para expulsar demônio de dentro de casa. Não precisa ungir o seu carro para o seu carro ser uma bênção. O seu carro é abençoado porque a bênção dirige o carro. A sua casa é abençoada porque a bênção mora na casa. Entendeu? Dinheiro, irmão, nós não corremos atrás de dinheiro. O dinheiro vem atrás da gente o tempo todo. Por causa da bênção. Por causa da bênção. O povo quer uma mandinga gospel. No verbo da vida você não vai ter mandinga gospel. No verbo da vida você vai receber da palavra genuína. E qual é a palavra genuína? Cristo já fez. O que eu tenho que fazer? Só praticar. Quando eu pratico, eu entro no lugar onde Cristo me colocou. Saúde divina, prosperidade, curando pessoas. Esse é o lugar onde nós estamos. Mas o povo quer participar das mandingas. O povo quer fazer coisa que a Bíblia diz que não precisa fazer mais. Irmãos, eu tomo muito cuidado, eu quero que você esteja atento em nós. Por isso que em 2 Coríntios 5,17, fala que nós somos uma nova criatura. E o versículo 18 diz o seguinte, fala assim, ó, e ele nos reconciliou com Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos responsáveis para reconciliar esse povo que está perdido. Não é só a gente tirar onda. Minha vida está avançando, dá carreira na igreja, tá. E você vai deixar os outros continuando indo para o inferno? Nós temos uma responsabilidade pessoal e geracional. Nós temos uma responsabilidade, essa palavra que nós carregamos. E essa palavra, eu vou te falar um negócio, irmãos. Porque quando você entende qual é o seu DNA, e o seu DNA é o DNA divino, primeira coisa que vai começar a funcionar na sua vida, sabe o que é? Você para de querer fazer trabalhando. Você começa a trabalhar igual Deus trabalha. E Deus trabalhou falando. Amém, irmãos? Então você tem que entender isso de uma vez por todas. Trabalha igual seu pai. Falando, não é fazendo. Agora acompanhe comigo, porque se nós estamos nos últimos dias, irmãos, nós estamos vivendo a era do humanismo. O homem é o centro. Pessoas frequentam reuniões, prédios como esses aqui, porque eles estão precisando de uma bênção. Aí eles participam da campanha, e eu tomo cuidado com campanha. Campanha com cunho para bens materiais, você está mandando um recado para a eternidade. Qual o recado? Jesus, a sua obra foi incompleta, deixa eu te ajudar. Agora, filho já sabe quem ele é. Nós estamos, irmãos, nessa era onde o homem está coroado. Onde o homem está, se ele não for o centro, eu tenho que estar bem. Não, no reino de Deus não é assim que funciona, não. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. No reino de Deus, a banda toca de outro jeito. No reino de Deus é assim, você quer ser o maior? Sirva mais. Você quer ser o mais rico? É o maior doador. Tudo ao contrário, sabe por quê? Porque quando as pessoas olharem para a sua vida natural e verem e começar a ver as coisas acontecendo, não vai ter outra frase que não vai sair da boca deles que não seja essa. Isso aí só pode ser obra de Deus. Irmãos, você tem que ter convicção do que você é. Agora eu quero entrar nesse ponto, porque a Bíblia diz que coisas foram escritas para a nossa advertência. E às vezes eu falei para vocês agora há pouco, você já imaginou a sua geração não adorando esse Deus? Isso aconteceu com Israel. Se Deus deixou registrado lá, é porque a gente tem que abrir o olho. A Bíblia também nos mostra que nós precisamos, sabe, estar assim, atentos, irmãos, muito atentos.
Porque tem gente que, a Bíblia tem uma versão que diz assim, ó, aquele que pensa que está de pé. Toma cuidado. Toma cuidado. E eu quero ler com você algo assim que realmente mexeu comigo. Olha o que a Bíblia diz em Juízes capítulo 2, a partir do versículo 7, na versão NVI diz assim: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuavam vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Agora, olha o que acontece no versículo 10 do mesmo capítulo. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor. Diga assim, conhecia o Senhor. Presta atenção, ele continua dizendo aqui. E o que o Senhor havia feito por Israel. Então, os israelitas, ou seja, a outra geração, fizeram o que o Senhor reprova. E prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que haviam tirado do Egito, e seguiram, e abandonaram, e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Uma vez eu escutei sobre isso, irmãos, e agora eu quero falar parte do que eu aprendi. Eu quero falar sobre essas 3 posições aqui. E essas 3 posições, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu estou falando de você assumir a sua posição no reino do Espírito. Porque nós vamos falar da primeira geração, que a primeira geração é a geração que conhece o Deus. Ou seja, eu estou falando de mim, de você agora. Muito obrigado por sua empolgação de novo. Estou falando do povo que conhece o seu Deus que está aqui. Vou dizer de novo, o povo que conhece o seu Deus. Porque o povo que conhece o seu Deus, ele não está ligando para o que o relatório médico está dizendo. Ele conhece o seu Deus. Aí tem a segunda posição, que é a geração que conhece o Deus desses aqui. Essa geração conhece o Deus. Essa geração conhece o Deus aqui, ó. Ou seja, é o Deus do meu pai. Diga amém, por favor. E aí tem a terceira cadeira, que a referência mais próxima dele é essa daqui. Só que essa geração não conhece Deus, conhece o Deus do Pai. Nessa geração aqui é onde o caos se instala. Eu chamaria essas cadeiras, sabe do quê? Da cadeira do comprometimento. Essa daqui é a cadeira do envolvimento. E essa daqui, o nome dessa cadeira é crise. Uma vez eu li um livro sobre liderança e ele falou assim, quer descobrir qual é a diferença entre envolvimento e comprometimento? Ele diz assim, ó, é só lembrar do café da manhã americano. Ovos com bacon. Aí ele fala assim, ó, a galinha estava envolvida, o porco estava comprometido. Nessa cadeira aqui, é primeiro Deus e depois eu. Nessa cadeira aqui, é eu e depois Deus, se der certo. Nessa daqui, sou eu e eu. A nova aliança chama essa cadeira, sabe do quê? Homem espiritual. Chama essa cadeira aqui de homem carnal. E chama essa daqui de homem natural. Tem outro nome bem interessante também na nova aliança. Quente. Morno. E frio. Aleluia. Nós precisamos ter convicção do que nós somos. Porque o povo que conhece, ele é forte e ativo. Irmãos, é tão complicado isso e tão sério, que se a gente não tomar cuidado, nós estamos contribuindo para destruir as próximas gerações. Nós participamos em reuniões como essas, só que a gente não entendeu que nós estamos vivendo uma geração que as pessoas escutam com os olhos. O nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras.
Irmãos, se você olhar para a história da palavra, é só você lembrar. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, olha, está na galeria da fé. Isaac, o que você sabe de Isaac? Nada. Isaac, o povo fala assim, ó, tem uns teólogos que dizem assim, Isaac foi filho de um grande pai e pai de um grande filho. Isaac você não sabe nada. Mas olha o que ele gerou? Jacó. Antes desse homem aqui voltar para Deus de verdade, enganador, trapaceiro. Compromisso, envolvimento, crise. Davi, Salomão, Roboão. E Salomão, irmão, Salomão começou bem. Por isso que a Bíblia diz que o mais importante não é como começa, e como termina. Receber uma palavra como essa, e aqui nessa cadeira, irmãos, é a cadeira que eu digo que das duas aqui, essa é a mais perigosa. Porque nessa cadeira você acha que está indo para o céu. Nessa cadeira você dizime e oferta. Nessa cadeira você sabe texto bíblico. Nessa cadeira você sabe as músicas. Nessa cadeira você vem para as reuniões, sabia? Mas você não conhece o seu pai. É nessa cadeira onde a gente destrói essa próxima geração. Por quê? Porque nessa cadeira aqui, a gente participa em reuniões como essas, mas quando a gente volta para casa, no carro, a gente começa a destruir a próxima geração que está ouvindo. Você falando mal do pastor. E uma vez um pastor contou uma história muito engraçada. Ele disse que um pastor foi jantar na casa de um irmão da igreja. E aí quando ele estava lá no jantar, um menino saía e toda hora ia para trás da cadeira do pastor e fazia assim, ó. Aí voltava. Passou mais um pouquinho, o menino foi lá de novo, olhou aqui atrás da cabeça. Aí o pastor ficou agoniado e falou, ô menino, o que você está olhando tanto atrás da minha cabeça, menino? Ele falou assim, não pastor, é que o papai disse que o senhor tem duas caras e eu estou procurando a outra. É naquela cadeira que a gente destrói depois. É nessa cadeira que a gente ora e não se manifesta. É nessa cadeira. Mas antes de eu falar isso, fala assim, eu amo o Fábio Aposan. Isso. Já que você falou sem ninguém mandar, deixa eu falar um negócio. É nessa cadeira aqui que você dá carreira dentro da igreja e não muda nada na sua vida. Para o ano extraordinário que está proposto para nós, porque, deixa eu te falar, 2024 vai entrar na história. Porque 2024 você vai voltar para essa cadeira aqui. Nessa cadeira aqui, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não tem ninguém que não existe interferência de fora que vai te tirar daqui. Porque nessa cadeira aqui chega um relatório médico. Você olha o relatório e você fala assim, isso aqui foi o que o médico disse, mas deixa eu falar o que a Bíblia diz. É nessa cadeira aqui que o mundo está quebrando financeiramente, só que você lembra onde você está. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, ela fala assim, ó, onde abundou o pecado e não em quem. A Bíblia diz onde abundou o pecado. Por que onde? Porque você é um transformador de ambiente, onde você chega. Nessa cadeira a casa está na rocha. Pode vir, irmão, você tem noção que os seus vizinhos, eles vão começar a dar oferta para você não se mudar? Porque eles estão guardados porque você está nessa cadeira. Eu estou falando de cura começar a se manifestar sem você orar. É só passar perto, porque nessa cadeira você está consciente da presença. Nessa cadeira Romanos 8:11 funciona. Se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai vivificar o seu corpo mortal. Nessa cadeira você é Obed-Edom, não é Abinadab. Nessa cadeira você tem consciência do rei morando dentro. Irmãos, eu entro nos aviões, sabe o que eu falo?
Minha esposa dá risada. Eu piso no avião e falo assim, ninguém morre, hein? Cheguei. Consciência da presença. Nessa cadeira você não vai ter problema de orar pelos enfermos, porque você sabe que não é você, você é só a ponte. Aleluia, irmãos. Manhã profética. Se fosse em outro lugar, era amanhã do descarrego, mas tá tudo certo. Irmão, nós vamos resolver esse negócio hoje aqui. Nós vamos resolver esse trem hoje. Sabe por quê? Pastor, talvez eu estou nessas cadeiras. Como é fácil. A gente precisa voltar a pregar o evangelho, não de Jesus Cristo, mas o evangelho que Jesus Cristo pregou. Arrependei-vos. Se confessa, é só sair daqui e vir para cá, porque Ele te tirou do império para você sentar aqui. Ele te resgatou de lá para você sentar aqui. Ele te resgatou de lá para você andar em saúde divina. É nessa cadeira aqui, meu irmão. É nessa cadeira. Que tem um monte de gente que faz a mesma atividade profissional que você tem, mas quem prospera é você. Eu não sei se isso te alegra, irmão. Irmão, filho de Deus é insuportável, irmãos. Porque você vai para um lugar, sabe o quê? A Bíblia fala assim, ó, que aos seus... Quem é de Cristo aqui? Quem é de Deus aqui? Sabe o que a Bíblia fala? Fala assim, aos seus eu dou enquanto dormem. Vira para o seu irmão e fala assim, vai dormir. Você está trabalhando demais. Quem disse que é a sua habilidade? Quem disse que são os seus contatos? Quem disse que é a sua faculdade? Quem disse que é a cidade onde você mora? É a bênção! É a bênção! Tá legal hoje aqui, irmãos. Irmãos, ninguém arranca você desse lugar. É nesse lugar que você se posiciona. É nessa cadeira aqui que pode levantar o inferno inteiro. Você fala assim, vai apanhar de novo. Porque eu já sei onde eu estou. Onde eu estou? Muito acima. Muito acima, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, o diabo, o lugar dele é debaixo da sola do sapatinho. Deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Se prepare. Você vai lembrar disso. Porque voltar para essa cadeira é uma atitude de coração. Sabe o que vai acontecer? Deixa eu declarar aqui sobre a sua vida. Nos próximos dias. Vai acontecer algo tão inusitado. Porque nos próximos dias, você sentando nessa cadeira, só uma coisa vai estar no seu coração. O reino e a justiça. Quando você vai para o interesse do reino e da justiça, se prepare para as coisas correndo atrás de você. Ei, aquilo que parecia impossível, nessa cadeira para Deus, Ele gosta de coisa difícil. Vou falar de novo, Deus gosta de bucha. Porque Ele faz de uma forma que todo mundo olha e fala assim, ixi, isso daí não, isso aí foi Deus. Se prepare para esses próximos dias. Se prepare para esses próximos dias, algo inusitado. Ei, se prepare para pessoas que você ama serem alcançadas, porque a sua oração, a oração da primeira cadeira vai chegar lá onde eles estão precisando. É sobre isso, irmãos. Cadê o meu amigo do teclado? Acabei já. Não tem mais nada para falar, agora eu vou passar para o pastor aqui. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Deus não tem interesse aqui. Mas tome mais cuidado aqui, ó. Tome cuidado com as conversas. Ei, irmãos, nessa primeira cadeira, sabe o que acontece? Nessa primeira cadeira aqui tem grupo de WhatsApp que você tem que sair. Nessa cadeira aqui tem gente no Instagram que você vai parar de seguir. E glória a Deus por isso. Diga assim, aleluia. Nessa cadeira aqui você não vai aceitar mais ficar falando do que não faz parte da sua realeza. Essa cadeira aqui, ó. Nessa cadeira você não senta. Irmãos, e é importante você entender o que o Salmo 1 diz. Fala assim, ó. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda da onde? Ó, aqui, ó.
Você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque escarnecedor não é quem não conhece. Escarnecedor é quem conhece. Os escarnecedores não estão fora. Os escarnecedores estão dentro. Irmãos, você sabia que o seu ouvido não é lata de lixo? Não permita. Não permita. Não permita que um almoço você troque de cadeira. No seu trabalho, não sente em outra cadeira. Você não vai trabalhar porque você precisa do dinheiro. Resolve isso na sua vida, irmão, em nome de Jesus. Você vai trabalhar porque alguém precisa do que você carrega. Porque quando ele te tira de lá também, ele te tira também da maldição. Trabalho, porque quem precisa, o suor do seu rosto, sabe o que é isso aí? Maldição. Cristo te tirou de lá já. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Fica de pé, por favor, se você puder. Deixa eu falar um negócio. Não, depois eu passo para o senhor. Eu passo para o senhor depois. Acho que eu vou fazer, pastor. Sabe, irmãos, o que precisa ser feito? É simples. O rei está voltando, você sabia disso? O rei está voltando, irmãos. Não vale mais a pena a gente perder tempo. Então, eu quero convidar você. Se você está cansado, sabe? E a Bíblia diz que se você está ouvindo a voz do Espírito, não precisa endurecer o coração, não. E deixa eu falar outra coisa também. Não fica muito preocupado com que a sua liderança vai ver o que vai acontecer agora aqui. Mas quantos creem em ambientes proféticos, irmãos? Que coisa boa, eu também acredito muito. Você está num lugar, irmãos, que a liderança é séria. O apóstolo Paulo fala algo maravilhoso. Ele fala assim: ei, reavives o dom que há em ti através da imposição das minhas mãos. Se o Espírito tratou com você e você entendeu por que tem muita coisa que não está funcionando, talvez é porque você está na cadeira errada. Então eu queria fazer um convite para você. Talvez nós possamos também ter pessoas aqui que está na posição daquela última cadeira lá. Não conhece esse Deus. E porque não conhece esse Deus, as coisas não funcionam. Naquela cadeira lá, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você tem que ser bom demais no que você faz. E mesmo sendo bom demais, sempre vai ter alguém melhor. O projeto de Deus para cada um de nós é que a gente descanse. É descanso. Descanso. Trabalhar menos e ganhar mais. Trabalhar menos e ganhar mais. Que é descanso. Deus, Ele quer você ocupado com o reino e a justiça. Então, se você entende isso hoje, irmão, sabe? E você quer voltar para a cadeira correta, eu queria te convidar. Você sair do seu lugar e você vir aqui para frente. Os pastores vão impor as mãos sobre você e algo vai ser reativado de dentro para fora. Ei, não fica preocupado se você frequenta aqui tanto tempo. Vou falar assim: mas o que o meu pastor vai pensar? Ele vai olhar para você e falar assim: ó, achei alguém que eu posso contar. Porque um coração quebrantado, se Deus não despreza, imagina uma liderança.